Opa, gente, Cláudio Marcolino, canal Dicas de Xadrez, material novo, vídeo novo. Esse material aí, Improve Your Decision Making, do grande mestre Davorin Kuliasevic, da Croácia. Ele é croata, mas hoje mora na Bulgária, né? Eu tinha falado desse material para vocês num vídeo que eu fiz para trás aí, falando de aspectos psicológicos. E coloquei esse material assim no topo do topo das coisas que eu já vi e já li. E, assim, é bem diferente de... os que me conhecem sabem que eu tenho livro de xadrez que não acaba mais. Já tive 400 livros, mais de 400. Hoje eu não sei quantas anda, porque eu dei muito livro para os outros, vendi. Não tem mais sentido, por exemplo, ter informador, né? Se temos Chessbase e Megabase. Então vendi meus informadores, vendi muitos livros, achava que não fazia mais sentido tê-los. Mas esse cara aí é muitíssimo interessante. Bom, a propósito, rapidamente, eu pedi autorização para ele, para que isso aí não fique com problemas de direitos autorais ou coisa assim, tá? Ele me respondeu dizendo que eu podia usar o material. Aliás, eu escrevi para ele, quando eu vi o material a primeira vez... mais ou menos dizendo isso que eu estou dizendo para vocês. Um negócio fabuloso, fora de tudo que eu já vi. Então, o que esse cara fez foi uma compilação de partidas ou de posições de alunos dele. Então, assim, o título Improve Your Decision Making, assim, melhorando sua tomada de decisão, seu processo de tomada de decisão. Talvez coubesse um subtítulo, um título mais... porque, assim, de que ele trata aqui, de um jeito muito bacana, é a questão de por que você erra mesmo sabendo que está errando. A minha palestra... conhecida aí, por que não melhoramos, né? Onde eu falo de metodologia de treinamento, para você tratar a coisa como um curso todo. A propósito, estou fazendo um e-book que vou mandar para todos vocês aí, tá? Vou mandar o e-book. Quem não está inscrito na minha lista de e-mail lá do Dicas de Xadrez, manda um e-mail para marcolino@dicasdexadrez.com.br, pessoal da mentoria, pessoal que estava inscrito, pessoal que não está fazendo a mentoria, mas está inscrito no canal. Quem não tiver, manda um e-mail para lá que eu vou mandar esse book para vocês, que é relativo a esse meu material de metodologia de treinamento. A questão, que acho que eu falei bastante lá no material da mentoria, é que muitas vezes, mesmo melhorando, a gente continua errando. Pô, mas por que isso? Falando grosseiramente, né, muita gente passa lá daquela fase, por que eu não melhoro? Tá bom, já melhorei, estudei esse livro, estudei aquele, fiz isso, joguei também, mas por que eu não tenho uma performance razoável, compatível com a minha força de jogo, ou com o meu rate, ou qualquer coisa assim? E é mais ou menos o que o GM croata tenta tratar nesse material, e eu me identifiquei muito com isso. Então vocês estão vendo aí na parte vermelha aqui, ó, onde eu estou aqui com a caneta. Gente, desculpa, isso aqui é uma espécie de mapa mental, um desenho que eu fiz com um resumo do que o material dele trata, tá? Eu passando a caneta aqui perde o foco um pouquinho. Mas está vendo? Decision Making. E aí eu escrevi aqui um subtítulo aqui, Recurring Mistakes. Então são erros recorrentes. Você continua errando aquilo do mesmo jeito. Então ele supõe várias coisas aqui, né? Ele cita também, rapidamente, o grande mestre Jacob Aagaard, super escritor aí, tem dezenas de livros escritos, é um dos donos da editora... qual é a editora do Aagaard? Os livros dele, claro, os livros do Gelfand,
Daqui a pouco eu lembro. Uma das editoras mais profícuas aí no xadrez, né? Livro que não acaba mais. Então, em um dos livros, o Davorin cita isso nesse material, em um dos livros do Aagaard, ele fala que existem basicamente 4 tipos de decisão no xadrez. A primeira é assim, uma decisão automática. O que é uma decisão automática? O cara tomou uma peça sua, você retoma. Trocou a peça, você toma. Deu cheque, só tem um lugar para ir com o rei, ou só tem um jeito de cobrir, você corre. Aquilo é uma decisão automática, não tem muito o que escolher. O outro tipo de decisão, o segundo tipo de decisão, são as decisões simples. O que é uma decisão simples? Você escolhe que abertura que você vai jogar. Então, sei lá, você está jogando Rui Lopes e aí o cara joga Bispo B5, você está de preta, e você escolhe se vai jogar Berlim ou se vai jogar com A6. Isso é uma decisão simples. Né? Você escolhe isso, aí depois você escolhe se vai rocar agora ou daqui a pouco, se você vai jogar assim ou assado. Ou então, não, esse cavalo tem que ir para F3 e depois para E5. São decisões simples, você não tem que escolher muita coisa. Quer dizer, você escolhe, mas sem grandes esforços, vamos dizer assim. Os nossos erros principais acontecem nos tipos 3 e 4. O tipo 3 é o tipo quando os lances têm fundo estratégico. Que é esse aqui, ó, tá vendo? Desculpa a sombra da minha mão aqui, ó. Wrong Strategic Decisions. Então, decisões estratégicas erradas. A gente vai falar de 5. Na verdade, no material deles são 6. Eu juntei estrutura de peões, ou erro de lances de peões, como uma coisa só. E o quarto tipo, segundo o Aagaard, são momentos críticos, né? Você precisa fazer decisões concretas, envolvendo cálculo. Tipicamente nessas posições, que a gente chama de posições críticas ou momentos críticos, a gente tem sempre um melhor lance. Né? A escolha é um lance só, então a gente vai ver cada um desses itens aí. O Kuliasevich fala que essencialmente os nossos erros mais graves são associados a decisões estratégicas ou momentos críticos. Então, o que eu vou fazer hoje, gente, é dar uma passada geral no material dele, dizendo esse desenho que eu fiz aí, uma espécie de mapa mental. Para quem não conhece, mapa mental é uma técnica gráfica de você usar cores e fazer desenho para sintetizar coisas, né? O pessoal que estuda para concurso está bastante acostumado com isso. Não é o meu caso, mas gostei disso daí para fazer resumos para o trabalho ou para outras coisas que eu estiver estudando. Então, aqui do lado direito, né, onde tem... isso aqui está escrito em verde, não sei se dá para vocês verem aí, desculpem se a resolução não está muito boa. Eu quis colocar o meu mapa mental aqui, o meu próprio desenho, para eventualmente, se precisar, a gente rabiscar aqui, sei lá, alguma coisa assim. Achei melhor do que tirar uma foto disso e colocar. Então, algumas vezes pode ser que a resolução não fique tão boa, mas vamos lá então. Beleza, do lado de cá, então, o que a gente vai mostrar aqui? Quais são os elementos de erros de decisões estratégicas. Depois, gente, mais para frente, eu vou fazer para cada item desse, mostrar um exemplo. Né? O GM Kuliasevich me autorizou a usar exemplo dos alunos dele. Ele pegou alunos... o que ele chama de jogadores de nível de clube, vamos dizer assim, de 1.600 aproximadamente até 2.300 aproximadamente. Então isso, gente, é quase todo mundo, né? Abaixo de 1.600. Quem está subindo vai chegar no 1.600 rapidamente, e acima de 2.300 é mestre feed, MI para cima. Né? Então a grande massa aí, se a gente fizer uma curva de distribuição normal, a grande massa do xadrez comete
comete esses erros que o Davorin fala pra gente. Então vamos lá, vou tentar focar a câmera aqui, ó, no primeiro tipo de erro que está lá em cima. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui, né? Esses númerozinhos aqui do lado, ó, 1, 2 e 3, são os vídeos que contém esse assunto aqui, esse tópico, tá? Então o primeiro item de erros recorrentes é troca de peças. E aí ele dá um monte de exemplos de gente de 1600, 1800, 2.300 de troca de peça errada. A gente, quando eu for falar disso, eu vou explicar por quê, como ele diz, por que isso acontece, por que a gente erra tanto trocando peças de um jeito errado, né? O outro tipo de erro estratégico é simplificação. A gente tem quase que um dogma, né, com relação à teoria de simplificação de Capablanca. Desculpa, gente, quem não conhece o Capablanca, né, um cracaço, um dos maiores de todos os tempos, jogou aí no início do século XX, né, campeão de 21 a 27, cubano, morou muito tempo nos Estados Unidos, jogador fabuloso, né? Talvez tenha sido o maior talento natural, assim, da história do xadrez. Com 6 anos ele já jogava em nível forte, assim, aprendeu a jogar meio que olhando o pai e um amigo. E o Capablanca é uma das teorias dele aí é a teoria da simplificação, que diz que se você tem uma vantagem material, você deve trocar as peças. Como quase tudo no xadrez, as exceções aparecem bastante. E esse caso aí, o que o Davorin fala pra gente também. Muitas vezes a gente tem uma vantagem material e a gente simplifica e cai numa posição pior do que a gente estava antes, tá? Esse é o segundo item que ele fala aí, simplificações erradas, né? Quando eu for falar desse item, eu vou mostrar uma partida minha que eu joguei no Brasileiro Amador do ano passado, que tem, acho que assim, umas 2 ou 3 situações que eu jogo, acho que eu ganho uma qualidade saindo da abertura e começo a simplificar e acabo piorando a posição em vez de melhorar. Então, questão da simplificação, a gente tomar assim como verdade absoluta, a ideia é analisar a posição e ver se essa simplificação realmente é boa ou não. Vou mostrar alguns exemplos dos alunos do Davorin e algumas minhas também. Algumas partidas minhas. Pelo menos essa aí eu quero mostrar porque é muito escancarado esse erro de eu jogar automático, né? Jogar de um jeito automático. Aqui simplifico e pronto. De repente caio num final que não era tão fácil de ganhar como se eu não tivesse trocado as damas. Foi um caso de trocar as damas, simplificar para trocar as damas. Se eu mantenho as damas, eu ganho com ataque em poucos lances. O terceiro tipo de decisão estratégica errada é mudança na estrutura de peões. Então, muitas vezes, você tem a chance de tomar, por exemplo, em D5 com um peão de E6 ou com um peão de C6, tomar com um peão e com outro, isso causa uma mudança da estrutura de peões séria, né? Ou vai ser com um ou vai ser com outro, pode criar uma posição simétrica ou assimétrica, pode com isso gerar um peão atrasado, uma coluna aberta ou semi-aberta. Esse tipo de decisão errada acontece muito. O quarto modelo, ele fala de transformações posicionais. Isso envolve um pouquinho dessas aí de cima também, né? Então, um exemplo que me vem à cabeça, não sei nem se isso tem algum exemplo no material dele, né? Ele compilou, como eu falei, né? Ele compilou partidas dos alunos, 100 posições, mais de 100 posições, e tenta categorizar as posições em cada tipo de erro desse, né? E às vezes o mesmo cara cometendo o mesmo erro, jogador às vezes forte. Uma transformação posicional pode ser um bispo ativo, mal, que você acaba deixando ele bispo mal sem ser ativo, por exemplo, né?
Às vezes é uma torre disputando uma coluna, você cede a coluna e aquela torre que estava fazendo um papel importante deixou de fazer um papel importante, né? O fato de, sei lá, você rocar para um lado, rocar para o outro, isso pode ser uma transformação posicional importante também. O último tópico de... Não sei se vocês conseguem ver ali. O último tópico de decisões estratégicas erradas trata de desenvolvimento de peças. Né? Tipicamente, colocar as peças nos lugares errados. Isso é difícil, né? A gente acertar isso, porque esse aqui é o que a gente quer com xadrez é botar as peças e os peões nas casas certas, né? Mas, assim, segundo ele, é algo recorrente assim, para o nosso nível. O cara escolher as casas erradas para as peças, para as suas peças. Então, para cada um desses 5 elementos aí, como eu falei, no material deles são 6, tanto que se vocês olharem aqui, ó, como eu falei, o númerozinho é o número do vídeo, né? Então, o material dele todo são 20 vídeos. Então, por exemplo, aqui em cima, simplificação, ele trata de erros de simplificação no vídeo 4 e no vídeo 5. Estão vendo aqui, né? Onde eu estou... estrutura de peões, ele trata no 6, 7, 8 e 9. Então, isso aqui eram 2 itens, mas são bastante associados com estrutura de peões, ou lances de peões que tornam uma casa fraca, ou um peão atrasado, ou que cede uma casa, ou um peão dobrado, alguma coisa desse tipo. Né? Então são esses 5 camaradas aqui, né? Recapitulando, desculpa o movimento aí com a câmera. Troca de peças, depois simplificação, depois estrutura de peões, transformações posicionais e desenvolvimento de peças. São os erros estratégicos mais comuns. Não é por falta de conhecimento. E agora a gente vai para os momentos críticos, né? O primeiro deles é um tópico que é super abordado pelo Dvoretsky, né? Recursos do oponente, né? Opponent's resources. Isso muitas e muitas vezes a gente não presta atenção no que o adversário está ameaçando, alguma coisa desse tipo. Recurso, pode ser recurso do cara na defesa, pode ser que o cara tenha um contra-ataque, alguma coisa, simplesmente esquece que a gente tem um adversário e não um colaborador. Seria legal se a gente pudesse combinar com o cara que, campeão, vou jogar bispo G5, aí você joga bispo E7, a gente troca os bispos de casa preta, tá? Beleza. Aí você pensa nisso, e quando você joga bispo G5, o cara joga a dama C7. Pronto, aí furou seu plano. Se você não avaliou um recurso do oponente que não era trocar o bispo, né? Então isso aí, primeiro desses aí associados a momentos críticos, né? Concrete decisions, né? Decisões concretas que envolve achar lance, diferente de escolha de planos, diferente das coisas estratégicas, né? Os momentos críticos em si. Então a gente erra bastante em momentos críticos. Momento crítico é uma hora que... Tem um livro de quem é aquele livro mesmo? Peguei nele hoje. Do russo que foi Dorfman. Iosif Dorfman, russo que foi treinar a equipe francesa, que é basicamente... momentos críticos, né? Você descobrir quando é um momento crítico, você saber quando é um momento crítico é uma arma fabulosa, né? No momento crítico você tem que reavaliar coisas, tipicamente numa mudança dessa, onde você tem lances forçados que você tem que calcular, às vezes em um momento crítico você tem que sacrificar, momentos que você tem que ir para o ataque ou ir para a defesa, são momentos, como diz o nome, críticos, né? Momentos críticos, a gente erra bastante. E o último elemento, técnica de finais. Isso aí ele fala
parecido com o que eu falo, né? E ele fala até de níveis mais altos, né? Como eu falei, ele tem alunos aí de 2.300, né? Que isso implica aí força de candidato a mestre ou mestre FIDE, que os caras não sabem finais. Então, mais uma vez aí, eu chato pra cacete falando, ó, estuda em finais antes de abertura, cara. Não vai estudar abertura, não vai estudar abertura se você não sabe Lucena e Filidor, e mate, bispo e cavalo, e regra do quadrado, coisas muito básicas. Tô sempre falando, né? Xadrez a gente aprende de trás para frente. Então ele se espanta com o nível, com o número de erros, e com um jogador de níveis altos, assim, 2.100, 2.200, 2.300, o cara não sabe finais. Técnica de finais simples, isso aqui, final de cavalo com peão a mais, ganha, parecido com final de peão simples. Os caras erram pra caramba, cores opostas que o cara acha que empata sempre, não é assim, tá? Então, do lado aqui das decisões concretas, né, mais ligados a cálculo, mais ligados a escolha de um lance, 3 coisas, né? Recursos do oponente, que a gente não presta atenção. O Dvoretsky tem um livro que o título é esse, né? Opponent's Resource, ou alguma coisa desse tipo, né? Um livro que trata basicamente de profilaxia, né? Profilaxia é quase que um sinônimo de prevenção. Se eu já sei que o cara vai fazer aquilo, eu posso me prevenir, não preciso esperar ele jogar. Grandes jogadores de profilaxia, Karpov, Anderson, Botvinnik, estudem clássicos, estudem Zurique 53, estudem Campeonato do Mundo 48, estudem Alekhine, Capablanca, Lasker, Nova York de 24, deixa para estudar Jing Liren e Nepo depois, tá bom? Deixa para estudar abertura depois que você souber essas coisas básicas, senão você vai perder tempo e às vezes dinheiro. Então, comecei a fazer um resuminho e parei. Decisões concretas erradas. A gente não levar em conta os recursos do oponente. Segundo delas, momentos críticos, que a gente tem que escolher um lance e escolhe errado. E o terceiro é técnica de finais, que muita gente não sabe. Até jogadores de níveis altos, né? Então, de novo aqui o mapa mental, resumão para a prova. Legal? Então a minha ideia é fazer 8 vídeos com essa série do Kuliasevich. Quem puder comprar isso daí é espetacular, material espetacular. Às vezes eu falo aqui de material do Leitão, às vezes eu falo de vídeos do Cricor, falo que já fiz aula com Loureiro, já fiz aula com Diego de Berardino, meus parceiros de estudo Moacir e José Jorge, minha mentora Camila Montinelli. Assim, eu não tenho nenhuma associação com esses caras, isso não é um blog de venda de produto, eu não ganho nenhum centavo de nenhum desses caras, né? Esses dias eu falei não sei se já falei do Zenon Franco, se não falei vou falar que estou devendo falar dos clássicos aí de Rubinstein. Agora estou falando do Kuliasevich, já falei do material do Rafael Leitão, os finais, estudem os clássicos, né? O que a gente deve estudar primeiro? O Leitão. É o Leitão que está falando, tá, gente? Estudar finais. Então, não tem nenhuma associação comercial com esses caras. Sempre que eu vou citar algum material, eu peço autorização para isso não ferir direitos de copyright ou coisas assim, né? Então isso aqui é o meu canal, não tô vendendo nada nem ganhando nada, tá bom? Só tô dando dicas aí, assim como livros, né? Quando eu falo, estudo Zurique, falo isso todo dia, né? O Gulko é muito bom, não sei quem é muito bom, o livro do De La Vidia de finais, tá? Não ganho nada nem desses caras, nem das livrarias, nem da Amazon, nem de ninguém.
No outro dia, tá lembrando, falei do Dragon, né? Pô, precisar comprar material, compra lá no Dragon. Eu assim, só vi o Dragon 2 vezes, acho que nunca conversei com ele, a não ser por internet, zap, alguma coisa, quando eu vou comprar material, tá? Não ganho nada do Dragon, ganho a simpatia, que é um cara super gente boa. Me pediram, onde você compra livro? Livro em português, livro em espanhol? É no Dragon. Então, material. Dicas de xadrez, tá? Se você quiser outra coisa, vai no Davorin, vai no Leitão, vai no Cricor, vai no Evandro, né? Um monte de coisa muito boa aí na internet. Em inglês, tem muitos canais e muitas editoras de vídeo vendendo material de xadrez. Tá? Então vocês deem uma olhada nisso aí, gente. Dêem uma pensada se isso acontece com vocês. Cada uma dessas 8 casinhas aí, né? 5 de decisões estratégicas e 3 de decisões concretas. Como eu falei, depois eu vou fazer vídeos de cada uma dessas casinhas aí. Troca de peça, simplificação e assim por diante, até que a gente chegue em erros de técnicas finais. Eu vi alguns que são realmente bárbaros para jogadores de nível alto. Tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam, quem ainda não inscreveu, se inscreva no canal. Mensagens para marcolino@dicasdexadrez.com.br. Se quiser receber o e-book, não está pronto ainda, mas estou fazendo junto com a mentoria. O e-book falando do meu método de treinamento, né? Por que não melhoro? Primeiro passo, por que não melhoro? Depois que eu melhorei, por que eu continuo errando? Que é esse material do Kuliasevich aí, que eu estou encantado com esse troço e estou estudando isso direto. Tá bom, gente? Obrigado, aquele abraço. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo ou não curtam, críticas, comentários, sugestões. De novo, marcolino@dicasdexadrez.com.br. Abração, obrigado, gente. Tchau, tchau.